Uns criminosos haviam fugido da cadeia de Bonfim, deixando um bilhete atrevido, dirigido ao capitão José Galdino, no qual diziam que iriam juntar-se ao bando de Lampião. Foi despachada uma força policial composta de 2 cabos e 8 soldados para procurar os fugitivos. A força policial saiu de Bonfim, passando por Campo Formoso, e foi pernoitar em Brejão da Caatinga, antigo Brejão de Dentro, um pequeno arraial que, à época, tinha apenas umas 20 casas a 12 léguas de Campo Formoso. No dia seguinte, 4 de julho de 1929, a força policial dividiu-se em 2 grupos. Por volta das 10 horas, o cabo João Rosalvo da Cruz partiu acompanhado dos soldados Josino Bispo da Silva, Euclides Pociano da Conceição, Germiniano da Silva Duarte e Torquato Alves de Souza. O outro cabo, Antônio Militão da Silva, permaneceu no arraial com os soldados Pedro Santana, Cecílio Benedito da Silva, Manuel Luiz de França e Leocárdio Francisco da Silva. Por mera casualidade, naquele 4 de julho, quinta-feira, Lampião estava a caminho de Brejão com 12 cangaceiros: Corisco, Ezequiel, Pai Velho, Luiz Pedro, Gato, Mourão, Arvoredo, Bananeira, Passarinho, Volta Seca, Moderno e Ângelo Roque. Já perto de Brejão, foi informado por um homem chamado Alexandrino Miranda que os 10 soldados tinham pernoitado no arraial. Lampião sempre procurava evitar confrontos com a polícia. Como era quase 11 horas, ele supôs que a volante já tivesse ido embora. Tocou em frente. As casas do arraial eram dispostas em formato de uma pracinha retangular e na extremidade sul havia uma casa velha com alpendre. Os soldados encontravam-se na pracinha, distraídos. Um estava no boteco de Hermógenes Cruz. O cabo Militão ia atravessando a praça com uma sela na mão quando escutou um tropel de cavalos. Parou para olhar e percebeu alarmado que eram cangaceiros. Tudo foi muito rápido. Não teve tempo de pensar. No instante, a polícia estava cercada pelos cangaceiros. Pelo distintivo da farda, Lampião notou que aquele era o chefe da força e foi até ele. Você aí, macaco, se prepare para apanhar. Para apanhar, não, que em homem não se bate, respondeu o cabo. Um homem se mata. Ah, pois então tira a cartucheira para não melar de sangue. Lampião empunhou o parabelo, aproximou-se do cabo e disparou quase a queima-roupa, estourando-lhe a cabeça. A bala penetrou junto ao ouvido. Os soldados tentaram reagir, sendo fulminados implacavelmente. Um deles, ferido apenas num braço, escondeu-se na casa de Alfredo Monteiro, mas Corisco foi atrás dele. Não escapou. Foi morto na sala de jantar. Lá fora, um soldado ainda estava vivo, debatendo-se no chão e foi sangrado. Terminada a matança, Lampião perguntou quem era o dono da casa em que os soldados tinham se arranchado. Eles dormiram em minha casa, disse Alfredo Monteiro. Eu não podia negar. O senhor sabe como é polícia. E tem algum macaco do governo escondido em sua casa, cabra? Tem não, senhor. Tem um, mas está morto. Mas me disseram que era 10 macacos. Aqui só tem 5. Os outros já viajaram. Lampião aproximou-se de Alfredo e avisou, brandindo o dedo no nariz do morador. Oi, nunca mais, seu filho da peste. Nunca mais receba macaco em sua casa. Tá me ouvindo, cabra? Desta vez eu perdoo. Só desta vez. Ouviu? Voltando ao terreiro, Lampião desfechou um pontapé no cadáver do cabo. Depois se agachou, arrancou-lhe as divisas, levantou-se e deu uma de presente a seu cunhado Moderno e a outra a Arvoredo, dizendo em tom de galhofa: Tome, já que vocês não podem ser capitão como eu,
Vê se pelo menos dão pra cabo. Cá. A cabroeira caiu na gargalhada. Depois foi a vez de Arvoredo fazer o seu gracejo. É uma pena, capitão, que nenhum dos macacos tem bigode comprido. Se tivesse, eu cortava para enfeitar o rabo do cavalo. Cá. A cabroeira gostava dessas lorotas de Arvoredo. Foram para o boteco de Hermógenes e pediram cachaça a fim de comemorar. Lampião deu pressa, mandou que os cabras montassem nos cavalos, pois precisavam sair logo dali, suspeitando que os tiros pudessem ter sido ouvidos por alguma volante. Na hora de partir, percebeu que o soldado Cecílio Benedito estava se mexendo. Esporeou o cavalo e foi até lá. Apontou o parabelo e desfechou um tiro certeiro na cabeça do agonizante. Quando iam saindo, Alfredo Monteiro perguntou: capitão, posso enterrar os homens? Se quiser, enterre, respondeu o Lampião. E se não quiser, deixa aí para os urubu comer. Depois que os cangaceiros foram embora, os moradores cavaram um buraco num sítio a 1 quilômetro do povoado e enterraram os corpos, amontoando-os uns sobre os outros. 4 dias depois, chegou uma volante. Os corpos foram desenterrados e levados para Campo Formoso. Não foram imediatamente necropsiados por não haver médico legista local. O delegado tenente José Martins de Oliveira solicitou a vinda de perito de Salvador. Os exames cadavéricos foram efetuados no dia 11 pelo capitão médico Arthur Xavier da Costa, auxiliado por Armindo Simões de Oliveira. Os mortos foram o cabo Antônio Militão da Silva e os soldados Pedro Santana, Manuel Luiz de França, Leocádio Francisco da Silva e Cecílio Benedito da Silva. O chefe de polícia da Bahia, Bernardino Madureira de Pinho, já estava sem paciência. Telegramas cruzavam os sertões com ordens expressas para pôr fim no malvado cangaceiro. As volantes dos tenentes Nézio Menezes, Assênio Rodolfo e Odonel Silva vasculhavam a região. Porém, procurar Lampião, nascido e criado na Caatinga, verdadeira raposa, era o mesmo que procurar uma agulha num palheiro. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Queridos amigos, você pode agora ter boa parte das histórias que nós contamos aqui em nosso canal na palma da sua mão em formato de livro. Você pode adquirir diretamente da livraria acessando o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado ou escaneando o QR Code que aparece aí na tela do seu vídeo. Além do mais, você estará ajudando o nosso canal. Adquira agora o seu livro Nas Pegadas da História do Cangaço. Diversas histórias que são contadas aqui no nosso canal.